Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, Hebreus 11. Hoje nós vamos falar da vida dos patriarcas. E esses homens foram crentes até o fim. Crentes até o fim, os patriarcas. Esse é o tema da noite. Crentes até o fim. Hebreus 11. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 12 só. Nós sabemos que os patriarcas foram Abraão, Isaque e Jacó. Mas tem a história dessa grande matriarca da família também, que é Sara. Hoje nós vamos ficar nesses dois personagens. Gostaria que você abrisse sua Bíblia e vamos ler do 8 até o 12. Hebreus 11, do 8 ao 12, somente até o 12, tá bem? Eu vou ler os pares e gostaria que a amada igreja lesse os dois ímpares. A palavra de Deus diz assim: crentes até o fim, os patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Amém? Até aqui a leitura da palavra. Como eu venho falando, o autor ele faz uma retrospectiva desses homens, heróis da fé, que são exemplos de fé para a igreja hoje, sim. Vários homens. Por isso que esse é um dos textos grandiosos da Bíblia, um dos textos maravilhosos da Bíblia. Por quê? Porque são homens e mulheres comuns, como nós, mas que foram crentes até o fim, permaneceram até o fim. Perfeitos, nunca foram perfeitos, mas perseveraram até o fim. Do versículo 4 até o 40, ele vai falar de vários personagens, homens e mulheres que foram exemplos de fé. E a recompensa que a fé nos dá. Qual é a recompensa? 22 vezes o autor aqui vai falar a palavra pela fé. Pela fé Abraão, pela fé Sara, hoje. Então, nós tínhamos falado na quarta-feira passada sobre Abel, Enoque e Noé. Hoje nós vamos falar de Abraão e Sara. Mas existem os outros patriarcas que nós vamos ver seguido. E são vários heróis da fé aqui. Moisés, os profetas, Raabe, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. No versículo 1, o autor dá uma resumida no que é fé. Quando alguém lhe perguntar o que é fé, o versículo 1 serve de exemplo para nós. Olha o que é que ele diz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Olha o que ele vai dizer, a certeza. Então nós temos todas as garantias. A esperança na Bíblia é certeza. Certeza que o que, pastor? Que Deus prometeu e vai cumprir. A nossa fé está baseada nisso, nas promessas de Deus em nossas vidas. Nas promessas de Deus em nossas vidas. E o interessante aqui que ele vai dizer, a convicção de fatos que não se vê. Se veem, nós não precisamos ver. Não, mas crer, confiar. Fé é isso, eu confio. Eu entrego a minha vida por completo. Está aqui, uma folha em branca, Senhor. Conduz a vida e a minha história. Isso é fé. A fé desses homens. Homens que creram. Homens que enfrentaram o seu tempo, a sua geração, as suas dificuldades.
e permaneceram crendo em Deus. Crendo em quê, pastor? Nas promessas. Nas promessas de Deus. Meus amados, um dos maiores desafios do crente é a demora nos cumprimentos das promessas. Às vezes nós passamos, todos os crentes passarão por dificuldades. Às vezes nós vamos pensar que as coisas não estão acontecendo, mas nós temos que lembrar que todas as promessas de Deus se cumprirão no tempo dele. Nós temos o nosso tempo, que é o relógio humano, mas nós temos o Kairos de Deus, o Kairos de Deus, o tempo de Deus, e as suas promessas serão cumpridas. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos várias promessas na Bíblia. Aí você tem que se apegar nisso. Quais são as promessas de Deus, pastor? A primeira e a principal dela, que ele prometeu para você, o perdão de pecados. Nós já temos isso. A partir do momento que cremos em Cristo, perdão de pecados completo, todo o seu passado foi lançado no mar do esquecimento. Já não existe mais nenhuma condenação para você que está em Jesus Cristo. Então ele fez a promessa e cumpriu. Prometeu perdão de pecados, mandou seu Filho amado Jesus Cristo. Deus prometeu nos receber como filho. Nós não éramos filhos, nós fomos adotados. E agora nós já somos. Somos filhos. Somos filhos de Deus, nós já somos filhos. Ele prometeu mandar outro igual a ele, o Consolador, o Espírito da verdade. Outra promessa cumprida. Você agora é templo, morada, casa de Deus. Ele prometeu e ele cumpre. Hoje você é templo. Ele prometeu nos abençoar e nos dar a vida eterna. Nós estamos aguardando essa promessa ainda estar em vigor para a sua igreja hoje. Essa é a maior de todas, a vida eterna, a eternidade e a imortalidade juntamente com Cristo. Ele disse que Cristo ia triunfar, porque Ele é Senhor. Na sua segunda vinda, isso ainda vai se concretizar. Ele nos prometeu o céu, e é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Ele nos prometeu as moradas celestiais, novo céu, nova terra, lugar onde habita a justiça. É para lá que nós vamos. Por isso nós não nos pegamos com as coisas daqui. É nessa promessa que o crente se apega. São nessas promessas que nós nos apegamos e que nós vivemos por ela. Às vezes há uma demora, sim. Muitos crentes estão querendo desanimar. Inclusive os crentes dessa época aqui, dessa carta. Questionar Deus, questionar se a Bíblia é confiável ou não. Muitos começam a desanimar, alguns a desistirem. Por quê? Porque os problemas vão chegar, os inimigos vão chegar. Inimigos, batalhas, as doenças, o desemprego, a guerra do jeito que está, o mal, o amor de muitos se esfriando. Nós nos chocamos com o que aconteceu em Araripina, mas isso já acontece há vários anos, desde o princípio. Mas chegou, quando chega na porta, na nossa porta, quando bate na nossa porta, nós sentimos. Mas já existe esses serial killers nos Estados Unidos há quantos anos? Nós já assistimos filmes e realidade que acontece isso. O amor de muitos se esfriando. Às vezes nós olhamos e dizemos, está demorando. Será que o mundo está sendo governado pelo caos? Conflitos, guerra, confrontação. A carta aos Hebreus foi escrita justamente para isso. Porque esses homens dessa igreja, dessa época, estavam enfrentando tudo isso. Às vezes eu estou só com uma dor no dedo mindinho aqui. E eu estou reclamando e murmurando. Esses homens estavam passando por tudo isso que eu falei aqui, por todos esses problemas aqui. Seus bens eram tomados, as suas casas eram espoliadas, tomados literalmente. O autor escreve essa carta justamente para eles se manterem firmes, não retrocederem. Nós não voltaremos atrás, jamais, porque nós temos as promessas de Deus em nossas vidas e nós nos apegamos a elas. É nelas que nós nos encorajamos, é por elas que nós vivemos.
todas as promessas de Deus serão cumpridas na sua vida, meu amado irmão. No tempo de Deus, no Kairos de Deus, não no meu Cronos, no tempo dele, na hora dele. E aqui nós vemos, do verso 8 ao verso 12, esse homem e essa mulher, esse casal, que viveram por fé, a permanência na fé, esse casal que permaneceram. Depois dele ter trabalhado esses 3 outros personagens, ele vai mostrar a fé de Abraão e Sara, que são considerados o quê? Os pais de Israel, os pais da fé. Por quê, pastor? Porque através de Abraão vem as 12 tribos, vocês lembram, né? Isaac e Jacó, as 12 tribos. Por isso que eles são chamados os pais dessa nação. A história de Abraão, ela é dividida em 4 momentos. O chamado de Abraão. Deus chama Abraão, igual nos chamou. Continua do mesmo jeito, ele está nos chamando. Ele continua nos chamando. Abraão permanece naquela terra vagando, porque ele tinha uma promessa maior. E ele se apegou nessa fé, na palavra de Deus, que Deus tinha falado com ele, literalmente. A terceira era a promessa de um herdeiro. Esse herdeiro inicialmente era Isaac, mas depois apontava para quem? Cristo. Isaac, Jacó, Judá, Davi, Jesus. Por isso nós estamos hoje aqui. Esse era o propósito de Deus. O descendente da mulher que tinha sido prometido lá em Gênesis 3,15 começa a gerar essa descendência para que hoje nós pudéssemos ter aqui. Começa com a descendência humana e hoje é uma descendência espiritual, pela fé. Nós cremos. E a fé, depois desse homem atestada, lá em Gênesis, onde Deus faz e testa a fé dele, pede a ele para ele sacrificar seu próprio filho. Isso é que é fé. O autor de Hebreus aqui vai dizer que ele confiou que Deus tinha poder. Mesmo se Isaac morresse, ele ressuscitaria Isaac. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Deus chama Abraão e faz uma promessa a ele. Gênesis, vamos para Gênesis, ver a promessa. Nós não vamos ler a história de Abraão toda, tá? Só pegar esse chamado aqui, porque a história de Abraão vai de Gênesis 12 até o 25. Aí nós íamos passar até o final do ano só na história de Abraão. Eu ia pregar Gênesis só Abraão. Você vai abrir em Gênesis 12, do 1 ao 9. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a igreja lesse os pares. Gênesis 12, do 1 ao 9. Gênesis 12, do 1 ao 9. Gênesis 12, do 1 ao 9. Está projetado aqui, tá? Gustavo, se puder dar o ritmo aí, Gustavo, tá? Gênesis 12, do 1 ao 9. A palavra de Deus diz assim, ó. O chamado de Abraão. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. 2. Abençoarei aqueles que abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Abraão levou consigo a sua mulher Saraí, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que foram acrescentadas em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. O Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido.
Depois, Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Então nós vemos o chamado desse homem, a promessa. Deus chama e esse homem faz o quê? Responde. Ele chama, Deus chama e Abraão responde e Abraão obedece. O chamado tem a ver com obediência. Fé e obediência andam de mãos dadas. Primeiro ponto aqui, voltando para Hebreus 11:8. Primeiro ponto aqui do versículo 8 é uma fé que obedece. A fé que obedece ao chamado. Olha o que diz no verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Esse é o chamado de Deus aos nossos corações. Quando Ele chama, nós temos que obedecer. Nós não podemos desobedecer, porque senão nós enfrentaremos o que? Problemas. Abraão morava lá em Ur dos Caldeus, na Macedônia, numa cidade chamada Harã. Ele era um arameu. E a palavra de Deus vai dizer que ele vinha de uma casa totalmente idólatra. Vivia no meio de uma família pagã. Mas Deus se revela a ele. Deus se revela e continua se revelando através de Cristo. Deus se revela a ele e convoca ele. Para ele sair da sua terra, da sua parentela. A gente leu lá. Sai da tua casa, da tua parentela. E através do teu descendentes serão benditas todas as famílias da terra. Aqui não é cada família da terra não, é todo mundo. A palavra de Deus chegará em todo mundo. Todos terão a oportunidade. Então o que é que Abraão faz? Abraão obedece, não adia. Abraão obedece, não questiona, nem adia o chamado. Ele vem e obedece. Abraão se torna o pai daqueles que creram. Gustavo, bote aí. Romanos 4,16. A gente tem que pegar alguns versículos para a gente entender, porque ele é o pai da fé. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, nós. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Abraão creu, nós cremos. Por isso, a ele foi imputado justiça, e através de Cristo a nós é imputada a justiça de Cristo. Abraão creu, Abraão sabia que a palavra de Deus era revestida de autoridade. Naquele chamado, quando ele chama Abraão, vem Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ele sabia que o poder de Deus era revestido, a palavra de Deus era revestida de poder, porque o que Deus promete, ele cumpre. Abraão, ele teve a sua fé aqui aprovada, confirmada, há uma dupla evidência, a prontidão para obedecer e em seguida agir. Ele chama, ele vem. É isso que nós temos que fazer hoje. Nós estamos obedecendo o chamado de Deus. Qual o chamado de Deus hoje para a igreja? O chamado da igreja hoje é justamente isso que nós estamos fazendo hoje. Há uma função e uma missão da igreja. Qual a função? Adorar. Como é que eu adoro a Deus? Com tudo que tenho, coletivamente, e também em casa. E também quando eu sair fora das quatro portas, quando eu sair fora da igreja. Então eu tenho uma função. Qual a função da igreja? Adorar. Vocês lembram lá no sermão, quando Jesus dá a grande comissão? A primeira coisa que os discípulos fizeram foi se prostraram diante de Jesus, adoraram. Aí Jesus depois manda o segundo momento, fazer discípulos. Então a igreja ela tem uma função que é adorar, glorificar a Deus, e a missão dela é fazer discípulos. Não existe uma sem a outra. Tem igreja que só fala, ide, ide, ide. Sim, vamos. Primeiro adoramos coletivamente, depois saímos. Nos fortalecemos no nosso quartel-general para sairmos, para alcançarmos vidas. Como é que eu vou sair daqui e alcançar a vida se eu não estou fortalecido?
um corpo, um em Cristo. Então, Abraão, ele obedece a Deus. Dupla função, dupla evidência da fé de Abraão. Ele obedece e age. O segundo ponto, que está aqui no finalzinho do verso 11, olha o que é que ele diz. Ele vai falar que a fé que obedece a Deus sem ver, hoje é do mesmo jeito. Nós não precisamos ver. O que nós precisamos é crer. Olha o que é que ele diz, finalzinho do verso 8. A fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Isso é fé. Eu não preciso ver. O que eu tenho é que ouvir a palavra de Deus e obedecer pela fé. A fé continua do mesmo jeito. Ele vai, ele age, ele obedece. Ele apenas não deixou a sua terra, a sua parentela, os seus amigos, as suas raízes. Não só foi isso, não. Ele deixou hoje o que as pessoas dizem certeza. Sabe? Todas as certezas. Abraão era bem de vida. Quando Abraão sai de lá, ele sai com vários. Ele tinha bens, ele tinha tendas, ele tinha várias pessoas que trabalhavam para ele. Várias pessoas. Então ele era um homem estruturado, mas ele faz o quê? Ele vai, ele obedece à palavra de Deus. Ele obedece. Por quê? Porque ele tinha uma promessa. A promessa de uma descendência. De uma descendência. Muitos hoje pensam que esse chamado de Deus às vezes é uma incerteza. Não existe incerteza. O que existe é fé. Crer. Fazer a vontade de Deus. Essa fé gloriosa tem que tomar conta do nosso coração. Incendiar o nosso coração. A rendição tem que ser completa. Não tem aquela música lá, tudo entregarei? Entregue tudo ao Senhor. Sua vida, sua mente. Confiar, sentimento e ações, razão e capacidade e vontade. Por completo. A folha em branca, isso é fé. Eu confio no Senhor, somente no Senhor. Está aqui a folha em branco. Escreve a história da minha vida, para que eu possa continuar firme nos teus caminhos, nos teus propósitos, Senhor meu, Deus meu. É isso. Nós estamos confiando plenamente. Perfeito Abraão nunca foi. Quando a gente lê a história dele, vários problemas. Mas esse homem permaneceu, seguindo meramente ou completamente ou totalmente o quê? A voz de Deus. Abraão, vem Abraão, é um chamado. Venha igreja fazer a minha vontade. Venha cumprir a função e a missão. Glorifica e faz discípulos. Não mudou nada. A nação foi constituída porque havia uma promessa de um descendente, Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Senhor, o nosso Senhor. Terceiro lugar, a fé que se revela nas promessas, e a pessoa tem que continuar, não desistir. Versículo 9, olha o que é que ele diz, verso 9: pela fé peregrinou na terra da promessa, como uma terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Esse homem peregrinou, continuou andando, habitando, caminhando em tendas. Ele recebeu uma promessa, mas ele não tomou posse daquela terra. Ele não tomou posse daquela terra. O problema é que ele estava olhando para algo maior. Ele estava olhando para uma herança maior, a herança celestial. Ele olhou para o céu, a cidade que foi construída por Deus, que construiu e edificou, habitando em tendas. Ele vai dizer, verso 9: habitando em tendas com Isaque e Jacó, seus herdeiros. Ele era peregrino, numa cidade, numa casa. Ele não tinha casa, não tinha cidade. O tempo todo, levantava sua tenda, saía para outro lugar. Levantava para sua tenda e saía para outro lugar, porque ele tinha uma herança maior. Abraão estava olhando além da promessa. Algo maior lhe aguardava, uma cidade com fundamentos.
É isso, a promessa maior. Nós somos peregrinos aqui na terra, passageiros igual a Abraão. A promessa para nossas vidas é maior, é a cidade dos fundamentos. Olha o que é que ele diz no verso 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. Verso 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ele não estava olhando para as coisas passageiras daqui para a terra. Ele estava olhando para a cidade celestial, para as mansões celestial, para a nova Jerusalém celestial. A promessa é maior do que isso que nós estamos vivendo aqui agora. É o céu, meu irmão, que lhe aguarda. É o céu. Não se apegue às coisas daqui, porque a promessa é maior. Enquanto você estiver aqui, cumpra a sua missão e cumpra a sua função. Glorifica e faz discípulos. Função, missão, esse é o papel da igreja. Jerusalém celestial, era isso que ele estava olhando. Abraão peregrinou na terra da promessa, armando tendas, saindo de um local para outro. Mas ele aguardava, o que é que ele diz? Porque Abraão aguardava, verso 10, a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o quê? Arquiteto e construtor. É isso que aguarda você. Ele vivia em tendas, mas ele estava olhando para o céu. Ele vivia em tendas, mas ele estava olhando para as mansões celestiais. Era isso que aguardava ele. Um contraste com mera tenda, uma barraca, para as mansões celestiais. Essa é sua fé final, a segunda vinda de Cristo, para buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja. Nós não cantamos aqui, Maranata, ora vem Senhor. Esse é o contraste. Nós aqui estamos vivendo em tendas. Isso aqui é uma tenda. Isso aqui é uma tenda. A tenda será tirada e levada para as mansões celestiais. Será substituída. Abraão aguardava a cidade celestial, novo céu e nova terra, uma habitação final, a morada dos justos, aonde nós iremos adorá-lo eternamente. É nisso que está constituído a sua fé? A minha fé é a sua fé? A minha fé é a sua fé? Se não for, ela tem que ser constituída nisso, nessa noite, somente nisso, porque passará, mas nós herdaremos as mansões celestiais. Havia uma promessa para esse homem, uma promessa, uma fé que se apropria do milagre. Havia uma promessa. Fé tem a ver com milagre também. Abraão era idoso, Sara também, e o ventre de Sara era estéril, ela não poderia ter filho. Os corpos dele estavam morrendo. O autor vai dizer aqui que o corpo de Abraão estava morrendo. Mas a respeito das impossibilidades humanas, não há impossível para Deus, meu amado irmão. Não há impossível para Deus. Coloque as tuas causas hoje diante dele. A partir daquele homem, quais 100 anos, haveria de haver uma posteridade maior que as estrelas do céu. Muito mais que as estrelas do céu. Os grãos de areia do mar era maior. E no verso 11, o escritor fala sobre essa mulher, Sara, matriarca, exemplo de mulher, que sorriu da promessa, sorriu, em primeiro momento, com um olhar de descrença, mas depois o sorriso dela era de alegria, porque todas as promessas de Deus se cumprem. Olha o que é que diz no verso 11. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Louvado seja o nome de Deus. Aquele que faz a promessa é fiel. Ele cumpre todas as suas promessas. Ela confiou nele, somente em Deus. A princípio ela duvidou, né?
Ela duvidou. Gênesis 15, Gustavo, 15, 12. Gênesis 15, 12. Gênesis 15, 12. Gênesis 15, 12. Se não for, a gente vai para a Bíblia. Gênesis 15, 12. Ah, tá aí. Ok, aí, ó. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. 15, 12. Sobre Abraão. E um grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Verso 13. Bota aí, Gustavo. Eu acho que eu me enganei. Verso 13. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será atingida durante 400 anos. Eu me perdi aqui no versículo 15, 12 foi isso, foi, Gustavo? Tu botasse 15, 12, depois eu dou uma olhada. É o versículo, depois eu dou uma olhada, não vou voltar, não, senão a gente perde tempo. É o versículo que Sara riu. Ela ri, e naquele momento o riso dela é um riso de descrença, ela não acreditou em Deus. Ela não acreditou em Deus. Só que quando vai para o versículo 21, 6, o que é que acontece? O motivo de riso de Sara já era um motivo de alegria. Motivo de alegria. Ela teve alegria porque Deus... 18, 12. Obrigado, Salete. Vamos lá, ver aqui para a gente... Obrigado. Depois eu altero aqui. 18, 12. Aqui, ó. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, ó, os dois velhos, velho e velha, também o meu Senhor terei ainda prazer. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo ela velha? Então Sara riu, e no momento que Sara riu, era um momento de descrença. Ela não acreditou em Deus naquele momento. Mas quando chega no verso 21, o motivo dela era de alegria. Por quê? Porque o menino nasceu. O filho da promessa. O filho da promessa nasce. Aquele homem, aquela mulher não tinham mais idade para ter filhos. Então a fé é crer no impossível mesmo. Pela fé, Abraão e Sara obtiveram o quê? O que vai dizer? No verso, voltamos para lá, para o verso 11. Verso 11, olha o que é que ele diz. Ele diz assim, ó: pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filho e já ser idosa, recebeu poder. Deus deu a ela poder. Aqui a palavra é dunamis. A mesma palavra de poder que Jesus fala, que o Espírito Santo ia ser derramado. E aquelas pessoas iam receber poder para ser suas testemunhas. É a mesma palavra aqui. Poder que vem do céu, poder que vem do alto. Essa mulher recebeu poder para quê? Para gerar um filho juntamente com Abraão. Para gerar descendência que apontava para o maior descendente, o Messias, que estava lá em Gênesis 3,15. Apesar das impossibilidades humanas, do impossível, Deus nos chama através da fé para viver esse impossível. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Ela recebeu o poder do céu, do alto. É uma intervenção de Deus no tempo e no espaço, que anula completamente a questão humana. Esse é o milagre maior. Esse é o milagre maior. Ele vai contra o olhar humano. Não, mas isso não pode acontecer. Claro que pode. Porque não existe impossível para Deus. Ele anula a ordem da existência natural, como ele fez com Maria. Gustavo, coloca aí Lucas 1,35. Lucas 1,35. Muito parecido. Eles tiveram, aqui ela anulando a ordem da existência natural. Lucas 1,35. Quando o Espírito Santo coloca o bebê no ventre de Maria. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder, a mesma palavra que ele usa, poder do Altíssimo, a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
apontava para essa promessa final aqui, que o menino nasceria. A intervenção de Deus na vida de Sara e de Abraão, para que essa promessa se cumprisse na vida de Maria. Louvado seja o nome de Deus. E por isso nós estamos hoje aqui, porque havia uma promessa e a promessa foi cumprida. Todas as promessas de Deus serão cumpridas nas nossas vidas. A experiência de Abraão e Sara, pela fé, o autor fala que foi pela fé. A fé, é isso que nós temos que ter, fé, que Deus irá cumprir todas as suas promessas nas nossas vidas. Todas as suas promessas. Olha o que é que diz, vamos agora para o verso 12. Hebreus 11, verso 12. Olha o que é que ele diz. Aí ele volta para Abraão novamente. Por isso também, de um só homem praticamente morto. Olha a situação de Abraão, que o autor vai dizer aqui. Quase 100 anos, como é que faz um filho com 100 anos? Praticamente morto. Saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumeráveis como a areia que está na praia e do mar. Chegou em Araripina, chegou para a primeira igreja batista. A palavra aqui é quase morto, amortecido, praticamente morto. Praticamente morto. Através do poder de Deus saiu uma posteridade. Uma posteridade todinha. Quando o autor dessa carta escreve essa carta aqui, a nação de Israel já era milhões e milhares de membros. Milhões e milhares. Já tinha se espalhado por todos os cantos do mundo. Já era uma grande nação. E todos descendentes de Abraão. Descendente só. Não espiritual. Porque há um Israel dentro de Israel. O Israel que vai para o céu é o Israel de Deus. Aquilo que Paulo fala em Romanos 9, 10 e 11. Mas todos eles eram filhos das 12 tribos, que veio da descendência de Abraão. E como era que Abraão poderia visualizar tudo isso? Pela fé. Que tudo isso ia acontecer. Que ia se tornar uma posteridade maior, o autor vai dizer, ela vai dizer assim, no finalzinho do verso 12, tão numerosa como as estrelas do céu, inumeráveis como a areia do mar, que está na praia. Como era que ele podia ver isso? Fé é crer que Deus pode trazer vida aos mortos. Fé é crer que Deus pode fazer o impossível ainda hoje, como fez nas nossas vidas. Como fez nas nossas vidas, isso é fé. Pela fé, Abraão e Sara confiaram em Deus, que todas as promessas de Deus iriam ser cumpridas na sua vida. O herdeiro nasceu, Isaac, que apontava para o herdeiro maior, Jesus Cristo, nosso Senhor. O herdeiro das promessas, que ia abençoar todo mundo. A palavra de Deus vai chegar em todo mundo. Todos terão uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A fé que não questiona o impossível, mas que acredita, que se apoia única e exclusivamente em Deus. Foi isso. A fé que permanece. A fé que permanece, a fé que obedece diante daquilo que humanamente seria impossível. Um homem de 100 anos, uma mulher de 80 e poucos anos, impossível. Mas não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. A fé verdadeira se expressa dessa forma. Atos de quê? De obediência. Abraão e Sara fizeram o quê? Verso 8, obedeceram. Aqui está a diferença entre a fé que obedece, a fé que salva, a fé que produz o quê? Obediência. Ela produz o quê? Mudança de vida. Ela produz o quê? Essa fé? Compromisso com Deus. Eu vou repetir. A fé, ela se expressa de maneira concreta em atos de obediência. A diferença da fé
daqueles que são ilusórias e passageiras, mas a fé que salva produz obediência, produz mudança de vida, produz compromisso com Deus. Isso é fé. Mudança de vida, compromisso com Deus. E eu vou encerrar com algumas aplicações para que nós possamos pensar nessa noite. Algumas coisas que nós falamos. A salvação continua do mesmo jeito, pela fé nas promessas de Deus. A promessa que Deus salva pecadores como eu e você, na base do derramamento do sangue de Cristo, continua sendo a única opção para chegar no céu. Não há atalhos, não há caminhos. Somente essas promessas, elas se concretizaram totalmente em Cristo. Antigo Testamento a promessa, Novo Testamento o cumprimento da promessa. Meus irmãos, não há como agradar a Deus se nós não nos aproximarmos dele. Temos que ter relacionamento com Deus, pela fé, crendo que ele existe, crendo que há uma recompensa maior, a cidade celestial, a cidade dos fundamentos. Lembra do verso 10, né? E que há uma recompensa sim para os que buscam a Deus. A fé salvadora se apoia nas promessas, nas certezas e nas garantias. De que, pastor? Que Deus prometeu e que ele vai cumprir. Que Deus prometeu e que ele vai cumprir. Então fé não é uma boa intenção. Não, é uma boa intenção do coração. Não. Não é um pensamento positivo, não. Não é um sentimento intelectual, não. Não é inclinação para fazer uma coisa boa, não. Não. É crer na convicção que Deus prometeu e ele irá cumprir de acordo com o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Isso é fé. Confiança em Deus, a fé que salva, é o resultado disso tudo. A convicção do que Cristo fez por nós. Ele vai nos dar entendimento, compreensão, que tudo que Deus prometeu será cumprido. As promessas de Deus não falham, não tardam, mas se cumprirão no tempo de Deus. Creia, confie em Deus. Uma palavra para a igreja, que nós possamos nos aproximar, porque haverá momentos de dúvidas. Nesta caminhada, todos nós passaremos. Será uma prova, um levante. Nossa fé não é perfeita. Não é perfeita, perfeição só quando nós chegarmos no céu, mas nós nunca podemos nos afastar de Deus. Nunca podemos nos afastar de Deus. Vai passar por momentos de dúvida, sim, somos humanos, mas ela vai ressurgir através do que Cristo fez por nós, para que nós possamos permanecer. A fé que salva produz isso, o desejo de continuar, como fez Abraão, mesmo peregrinando, lembrando que nós estamos aqui de passagem. Como eu fortaleço minha fé, pastor? Através das Escrituras Sagradas, através da oração, através da meditação da Palavra de Deus, através dos estudos na igreja, através da comunhão, sendo participantes, praticantes, não só ouvintes, não, da palavra de Deus. Eu termino com um clamor e com uma súplica nessa noite. Eu peço que você curve sua cabeça, para que você possa participar dessa súplica e suplicar daí de onde você está. Que você possa suplicar daí, tá? Uma súplica a Deus. E você possa ouvir e suplicar juntamente comigo. Claro que no seu coração, no seu pensamento, nesse momento, nosso Deus, muito obrigado pelo exemplo de Cristo, ó Pai. Nos ilumina e nos fortalece dia a dia, ó Pai, de fé em fé, que possamos dizer: eu creio, ó Deus, eu creio, me ajuda, ó Deus, nas minhas falhas, nos ajuda, Senhor, nos meus temores, nas minhas inquietações, ajuda-nos, Senhor, que nós possamos aprender a descansar em Ti, ó Senhor.
Eu creio, Senhor, eu creio no invisível, eu creio nas tuas promessas, Deus meu, Senhor meu. Eu creio, Senhor, que haverá recompensa para aqueles que te buscam de fato e de verdade. Os que te procuram, Senhor, jamais serão envergonhados. Jamais serão envergonhados aqueles que te procuram, ó Senhor. Ó Senhor, quanto, ó Deus, aos que não creram ainda nós te rogamos, Senhor, nessa noite nós te pedimos, Senhor, que o Senhor ilumines, ó Deus, que o Senhor entre com o teu Espírito Santo, convencendo-os, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, para que faça brotar fé, a fé que salva, a fé em Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. 5 minutos, 2 perguntas. Irmã Giliardi. Alguém? A gente ora e vai para casa. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Os irmãos estão lembrados, né? Não mudou nada não. Na quarta-feira a gente abre para 3, 4 perguntas. Se não há, a gente ora e vai para casa, né, Giliardi? Todo mundo entendeu, como dizia pastor Hélio, ou não entenderam nada, né? Pela graça de Deus, mas o texto é bem claro. Oremos em nome de Jesus. Vamos curvar nossas cabeças novamente para que nós possamos ter um resto de semana abençoado e abençoador na presença de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, obrigado por esse momento, onde nós estamos reunidos aqui na Tua casa, casa de oração, casa de adoração, ó Deus, com um só propósito. Ó Deus, nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, para Te bendizer, ó Deus, para dizer que só existe um Deus. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós, enviando o Teu Filho amado Jesus Cristo, porque todas as histórias que estão aqui apontam, ó Deus, para Cristo. E nós sabemos, ó Deus, que há uma recompensa final e maior para aqueles que vão perseverar até a morte. Que o Senhor vá de encontro hoje, ó Deus, na vida daqueles que estão cansados, sobrecarregados. Renova, Senhor, a fé dos cansados, dos sobrecarregados. Fortalece, ó Deus, a vida e o casamento, ó Deus, de cada um daqueles que tem o seu matrimônio. E o Senhor entre com o Teu poder, convertendo aqueles homens, ó Deus, e aquelas mulheres que ainda não tiveram experiência contigo. Ó Deus, a Tua palavra disse aqui que as Tuas promessas não falham e não tardam, mas tudo acontece no Teu tempo. Que o Senhor possa intervir, porque, ó Deus, a conversão é uma intervenção do Senhor, convencendo o homem. Que nós possamos, como igreja do Senhor, cumprir a nossa função, Te glorificar, mas que nós possamos cumprir a nossa missão, que é fazer discípulos. Ó Deus, cuida da Tua igreja, cuida, ó Deus, dos visitantes, que nós possamos ter um restante de semana na Tua presença, que seja uma semana abençoada e abençoadora, aonde pisarmos as plantas dos nossos pés, que nós possamos ser as Tuas Bíblias abertas, exalando o bom perfume de Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos.